Fala, meu povo, professora Sara aqui de Biologia da Academia das Específicas e eu vou responder com vocês essa questão 111 do nosso último Enem, que aconteceu aí hoje, domingo, e a gente já vai trazer essa resolução para ti agora. Essa questão 111 de botânica, novamente, conteúdo que está crescendo aí nos vestibulares, o Enem veio para bater o martelo e falar, valorizamos esse conteúdo. Essa questão 111 traz para a gente algumas informações importantes. Fala de um processo de anelamento, que consequentemente a própria questão trouxe, que tem dois tecidos vegetais envolvidos na retirada desse anel associado ao tronco principal. Quais são os tecidos que vão ser retirados por meio desse processo? Periderme e floema. Se a gente lembrar lá das nossas aulas de botânica, a periderme tem a ver com revestimento. É o que substitui a epiderme num crescimento secundário. É basicamente aquela casca, aquela camada mais externa que a gente vê no tronco dessa árvore, principalmente ali representado por aquela casca que a gente tem no tronco, que é o suber, uma das camadas dessa periderme. Então a gente vai pensar principalmente em revestimento, em proteção externa. E o floema é um tecido condutor de seiva. Especificamente, tecido condutor daquela seiva elaborada. Se é seiva elaborada, por consequência, eu já consigo associar que a gente está falando de substâncias orgânicas. Pensando em vegetais, quais são as principais substâncias orgânicas que a gente pode mencionar? Carboidrato, que é o produto daquela fotossíntese, que está acontecendo principalmente lá nas folhas. Mas a partir desses carboidratos, a gente também pode produzir outras substâncias orgânicas, proteínas, ácidos nucleicos e assim por diante. Galera, esse floema vai possibilitar a condução dessas substâncias orgânicas, principalmente que vem lá daquela folha, aquele carboidrato produzido e que vai ser distribuído conforme a necessidade da planta ao longo de todo o corpo daquele vegetal. Lembrando que sempre vai ser da fonte para o dreno. E se a gente pensar dessa ideia de condução de fonte para o dreno, é uma tendência a gente pensar que a fonte é aquela folha da vegetação, né? Aquela folha onde está acontecendo esse processo da fotossíntese, e o dreno seriam órgãos associados a não terem um processo fotossintetizante envolvido. Ou seja, eu tendo a pensar que o carboidrato vai sair lá daquela folha e vai tender a ser direcionado para as raízes, que seriam um órgão, por exemplo, que não teria fotossíntese envolvida, logo precisaria dessa fonte de substância orgânica. Pensando nisso, se eu faço um anelamento, se eu retiro essa periderme, se eu retiro esse floema daquele tronco principal, aquela substância orgânica que está saindo lá da folha e está sendo distribuída ao longo de toda a planta, principalmente indo para a raiz, não vai conseguir ser direcionada para esse órgão, porque a gente vai ter uma interrupção desse fluxo dessa seiva, ou seja, o floema vai ser retirado daquela região, logo a seiva não vai conseguir ser direcionada para essas raízes. Logo, por consequência, as raízes vão morrer por falta de substâncias orgânicas ao longo do tempo. Ela até vai utilizar a reserva dela, mas ao longo do tempo essa reserva vai acabar e, consequentemente, essas células desses tecidos, desses órgãos, desse órgão em específico que é a raiz, vai tender a morrer ao longo do tempo e, por consequência, o indivíduo como um todo vai morrer. Então, pegando o enunciado dessa questão, o nosso comando, a morte desses indivíduos, decorrente da retirada do anel completo da casca, é provocada pela interrupção da fotossíntese. Se a gente pensar que o xilema, que é o tecido condutor de seiva mais interno, ele ainda vai estar funcionando normalmente, a gente ainda vai ter passagem de água e sais minerais para a parte aérea dessa planta, consequentemente a fotossíntese ainda vai estar rolando lá nas folhas. Só que eu não vou conseguir direcionar essas substâncias orgânicas, que é produto da fotossíntese, para a parte de baixo, para a parte radicular. Então, fotossíntese continua rolando. Transpiração também continua rolando. Transpiração rola principalmente nas folhas, que é o local onde a gente tem maior presença de estômatos. Consequentemente, não prejudica o processo de transpiração. Troca de gases também rola pelo estômago, que é uma estrutura que também, como eu acabei de falar, vai estar associada principalmente às folhas. A gente não prejudica as folhas, troca de gases vai rolar plenamente.
Formação de brotos. Gente, fora aqui de contexto, essa alternativa não influencia em nada pra gente em relação a esse anelamento. Por isso, tiro essa letra D, tá fora de contexto pra gente. E letra E, nutrição das raízes. Interrompa o fluxo do fonema, consequentemente não tem a nutrição de substâncias orgânicas lá nas raízes, elas vão morrer ao longo do tempo por falta de energia, logo a raiz morrendo, a planta como um todo vai morrer. Ficamos com a letra E, nosso gabarito da questão 111. Enem sendo Enem, adora o tema evolução das plantas. A gente precisa sempre ter na mente aquele cladograma das plantinhas que a gente representa nas aulas, com a briófita sendo aquele primeiro grupo, pteridófita na sequência, gimnosperma o penúltimo e angiosperma o último grupo derivado. E aí a gente sempre comenta que a existência do grupo das plantas já é essa condição de transição da água para a terra, porque elas compartilham ancestrais com as algas que estão na água. Briófita e pteridófita começam esse processo, como, por exemplo, com a pteridófita ali na aquisição de vasos condutores. A gimnosperma e a angiosperma dão um passo a mais, com a aquisição, por exemplo, de semente e a aquisição também do grão de pólen. Como ele está querendo nessa questão que a gente fale especificamente do processo de fecundação, a gente não vai poder falar de vaso condutor, porque isso não está diretamente associado com fecundação. A gente não vai poder falar de semente, porque isso é depois da fecundação. A gente vai ter que falar de quem? Do grão de pólen. Só que como o grão de pólen não está presente aí, a gente analisa a estrutura derivada do grão de pólen. O tubo polínico aproxima o gameta masculino, o que era originalmente um anterozoide que nadava na água, que agora se tornou um núcleo espermático. Então, aproxima o gameta masculino do gameta feminino. Então, evitando assim que haja o processo de natação. Então, a fecundação ficou independente da água. O fruto também não seria a resposta, porque ele vai se formar apenas nas angiospermas, enquanto que a fecundação independente da água já está a partir de gimnosperma. E o esporo, porque o esporo está presente em absolutamente todos os grupos, então o esporo seria, de fato, algo que a gente não poderia marcar em hipótese nenhuma. Maravilha! Fechou!